pastor Diogo Cavalcante. Tudo bem, pastor Diogo? Tudo bem, graças a Deus. Mariane, tudo bem aqui, estamos felizes em participar. Conosco, viu, pastor? Fica-se bem, nosso meio. O senhor já é de casa, né, pastor? Já veio várias vezes durante a pandemia aqui. E o senhor fica-se nossas casas com portas abertas, viu, pastor? Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço o carinho, agradeço a recepção de vocês, sempre calorosa. E eu pude provar isso e aqui pelo Zoom também percebo isso em vocês. Pastor, você está convidado para vir aqui na Vila Formosa, assim que tudo acabar. A nossa igreja já voltou presencial nos sábados. E a sua grande feijoada que a gente vai conseguir fazer aquelas 2.000 pessoas. Então, no sábado a gente convidava ali. Mas só que a nossa igreja já voltou presencial, viu, pastor? Então, o Toninho pode te ligar para o Mário Sorvete especificamente aqui para ficar conosco. Tá bom? Não, com prazer. Irei com prazer, com alegria, participar com vocês. Com toda alegria. Pastor, fique à vontade, sinta-se em casa, né, pastor? Obrigado, Mariane. Bom, gente, boa noite a todos. Estou vendo aqui muitos nomes, telas escuras, janelas fechadas. Se alguém quiser se sentir à vontade, abrir aí o vídeo, eu acho interessante para quebrar um pouco o gelo, né? Quebrar um pouco a formalidade. Uma das dificuldades que eu tenho é de falar para uma câmera, sem ninguém, né? Estou vendo aqui o Toninho, está aí com uma barbinha, né? Já meio com neve, um pouco aí. Tá na moda, hein, Toninho? Aí, bem com as barbas aí. William e Berenice, tá vendo uma senhora ali, eu creio que seja a dona Berenice. O André, bonito aí o seu fundo, viu, André? Muito bonito. Shirley, bom estar falando aqui com você também. Bom, amigos, é muito bom a gente poder se reunir nas quartas-feiras para, no meio da semana, recarregar a bateria, né? Alguém falou isso quando eu estava vindo para a igreja, já há muitos anos, décadas atrás, e é uma verdade, né? Parece que na semana a gente tem, assim, um recarregamento de energias quando a gente adora o Senhor, quando a gente tem um culto inspirador, quando a gente tem uma mensagem que fala ao coração, ou simplesmente por você estar num ambiente sagrado, num ambiente especial para adorar o nosso Deus. Então, louvamos a Deus por esse momento que estamos aqui juntos. O Toninho me convidou e ele falou que nós estamos aqui numa série sobre os milagres de Jesus. E eu separei aqui um dos milagres que mais tocam o meu coração, que está em João, capítulo 9. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, não importa a versão, em João, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 9, verso 1. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me:
vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Bom, queridos, essa é uma história tremendamente rica. É uma história apenas registrada no Evangelho de João, é um dos 8 sinais que o livro apresenta, e o livro, vocês sabem, foi escrito com o objetivo de despertar a fé no coração das pessoas, para apresentar Cristo mais do que um homem dos pobres, como está em Lucas, mais do que a esperança messiânica e judaica, como está em Mateus, mas como aquele que é um homem que veio de Deus, um homem que é divino, um homem que tinha uma função especial de completamente salvar o povo de Deus, de cumprir todas as profecias que vieram antes dele. Aquele que era, na verdade, o Verbo de Deus, aquele que estava criando o mundo junto com Deus e com o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é apresentado de modo muito especial no Evangelho de João, apresentado realmente pelo seu aspecto divino, conforme nós podemos ler no prólogo do livro, ali no capítulo 1. E aqui o texto começa de uma maneira muito interessante. Ele fala aqui que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus. Jesus, ele não exerceu a sua missão de maneira estática. Ele não elegeu uma montanha para nela proferir os seus sermões, para nela receber os doentes, para nela criar um santuário e receber então as pessoas que vinham, talvez, buscá-lo como um salvador, aquelas que talvez o buscassem para receber alguma cura, receber algum ensinamento. Jesus, ele caminhava. E todo o tempo nos evangelhos nós vemos Cristo caminhando. Nós vemos ele em movimento. Ele realizou uma missão em movimento. E Jesus caminhava porque ele entendia que ele deveria ir até as pessoas e não as pessoas irem até ele. Existem 2 movimentos na física bem interessantes, não é? Nós temos o movimento centrípeto, aqueles que gostam aí de física, né? E o movimento centrífugo, e eu sempre confundia os dois, eu sempre esquecia e não entendia por que é centrípeto e por que é centrífugo. E é bem fácil de saber. O centrífugo tem a palavra centro e a palavra fuga. Então, centrífugo, ou seja, fuga do centro. Então, o centrífugo é aquele que sai do centro e foge. É mais ou menos o movimento que nós temos numa curva, em que o carro parece que quer sair da curva, por causa da velocidade, do peso, enfim, do movimento que ele faz numa curva, a força do movimento empurra o carro para fora. Ou uma criança, por exemplo, num gira-gira. A tendência da criança é sair do gira-gira se ela não se segurar bem. Então, o trabalho de Jesus não era um trabalho centrípeto, que é de puxar para o meio, como, por exemplo, num remoinho que se forma numa pia, por exemplo. A água ela vai girando e vai entrando no meio ali do ralo, não é? Ela faz um movimento centrípeto. Mas Jesus ele faz um movimento centrífugo, ele vai em busca das pessoas, ele caminha, e ele encontra pelo seu caminho diferentes necessidades, diferentes cenários, diferentes inspirações para suas falas, para os seus sermões, e diferentes ações em benefício da humanidade. Em relação aos seus milagres, os seus milagres tinham 3 funções básicas. A primeira delas era satisfazer as necessidades humanas. A segunda delas era criar uma plataforma para que ele ensinasse novas verdades. E a terceira era confirmar o seu ministério, confirmar as suas credenciais. E essas 3 funções se cumprem aqui nos milagres em João, e especialmente aqui no milagre do capítulo 9. Caminhando Jesus, caminhando em direção à sua missão, caminhando em direção às necessidades das pessoas, caminhando em direção à cruz, ele viu um homem
cego de nascença. E essa é uma cena contrastante, porque Jesus vê alguém que não pode ver. Jesus vê alguém que não pode vê-lo. Jesus vê alguém que não pode ver aquilo que Cristo pode fazer por ele. Jesus vê alguém completamente desamparado. E essa, queridos, é uma metáfora da condição humana. A metáfora de seres humanos completamente alienados de Deus, que não conseguem enxergar a sua própria condição, que não conseguem enxergar uma maneira de sair dessa condição, que não conseguem enxergar a porta de saída da sua própria escuridão. Essa era a condição daquele cego de nascença. Eu não sei se tem aqui algum deficiente visual me ouvindo, mas eu gostaria de dizer que essa mensagem é uma mensagem que fala de um Deus que enxerga você. Se você não pode vê-lo, e nós também não podemos vê-lo, nós podemos lembrar que Jesus, que Deus, ele sim nos enxerga, que ele caminha pelo universo, ele caminha pelo mundo, ele caminha pela nossa cidade, ele caminha pela nossa casa, pelo nosso trabalho e nos enxerga, ainda que nós não possamos enxergá-lo. E ele então viu aquele homem cego de nascença, um cego que nunca havia enxergado. E então os discípulos perguntaram. E vejam que a pergunta dos discípulos, ela nasce de um conflito que se dá na mente deles. Porque eles pensam, por que será que esse rapaz, que esse homem é cego de nascença? Porque vejam que ele não é somente cego, mas ele é cego de nascença, ou seja, algo causou a sua cegueira, algo provocou a sua cegueira desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, e ele já nasceu com aquele problema. Ou seja, o problema que causou a cegueira dele era anterior à sua vida, às suas decisões. Antes mesmo que ele pudesse escolher entre o bem e o mal, aquele rapaz, aquele menino, já nasceu como um bebezinho cego. E talvez essas perguntas surjam no seu coração quando você visita um hospital e você vê aquelas crianças, não é? Em tratamentos de doenças bem complicadas. Crianças que estão sofrendo nos leitos. Crianças que nunca puderam sair de uma cama de hospital. Isso é o que mais dói no meu coração. E a gente vê essas cenas e a gente faz perguntas. Por quê? Por que que essas crianças inocentes sofrem? Elas não, a gente sabe que elas não fizeram nada para estar ali. E as perguntas vêm, será que foram elas? Será que foram seus pais? Porque aqui ele já era adulto, então ele se perguntou, né? Será que foi ele? Será que foram seus pais? Para que nascesse cego? E aí vem uma resposta de Jesus, que na verdade não responde à pergunta deles. Se você prestar bem atenção, a resposta de Jesus não responde à pergunta. Eu sempre me inquietei com a resposta de Jesus, porque Jesus ele não responde. E de certa maneira, queridos, foi o que aconteceu com Jó. Jó, quando ele ficou doente, quando ele perdeu tudo que ele tinha, quando ele sofria com a dor, ele morria em vida. Ele fez muitas perguntas, mas quando Deus apareceu para ele no fim do livro, Deus fez outras perguntas para Jó e Deus não respondeu por que Jó tinha sofrido. Ele não falou, olha Jó, você está no meio de um grande conflito e Satanás veio aqui e me desafiou, dizendo que você me blasfemaria na minha face. E aí eu permiti que ele derramasse os desastres sobre a sua vida e permiti que você testemunhasse ao mundo da sua fé e que você não me seguia simplesmente por interesse. Deus não falou nada disso. Deus fez perguntas sobre os mistérios da natureza, sobre os mistérios do universo, os mistérios do mundo, e Jó simplesmente ficou sem resposta. Se você se lembrar, Jó, no meio do seu livro, ele diz que se Deus aparecesse para ele, ele não falaria nada, e isso bastaria para ele, e foi o que aconteceu. A própria visão de Deus foi uma resposta para Jó. A própria
condescendência de Deus aparecer para Jó e se revelar para Jó foi uma grande revelação. E aquilo para Jó foi uma grande resposta, apesar de ele não ter tido a resposta para o seu problema. E, de certa maneira, queridos, essa lógica se aplica aqui também. Porque Jesus não respondeu para os discípulos por que aquele homem estava cego de nascença, e nós até hoje não sabemos. O grande ponto, e Ellen White comenta isso no Desejado de Todas as Nações, é que Deus não está querendo, não está nos chamando para tentar descobrir o porquê do sofrimento das pessoas. Deus está nos chamando para descobrir como Ele pode trabalhar para salvar essas pessoas, para abençoar essas pessoas, para tirar essas pessoas da situação de desastre, de miséria em que elas se encontram. Então, na verdade, a questão é a seguinte: não importa a origem do problema, o que importa é a solução do problema. O que importa é o que Cristo podia fazer por ele naquele momento. E diz aqui, foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. E aqui eu não entendo, irmãos, que Jesus esteja dizendo o seguinte: olha, Deus um dia fez um plano, esse rapaz ia ficar cego, para que um dia eu curasse. Como se fosse assim, ele vai ficar 30 anos aqui sofrendo com a cegueira, pedindo esmolas, sentado diante do templo, para que um dia eu cure. Isso seria algo muito assim, com certeza algo muito sádico. E eu não acredito assim, porque eu entendo que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não dá sofrimentos para as pessoas, para que as pessoas, depois de muito tempo, tenham uma cura, simplesmente porque Ele quer testar, porque Ele quer usar a pessoa para trazer glória a Ele. Não. Mas o fato é o seguinte, que nele se manifestariam a glória de Deus, e já não importava a pergunta do sofrimento dele, sobre o sofrimento dele. Agora vejam que Jesus aqui diz, no verso 4 e no verso 5, que ele devia fazer as obras daquele que o havia enviado. Olha a palavra aí, enviado. A palavra enviar, no hebraico, shlach, e aí vem a palavra shalia, que Paulo foi um shalia, ou seja, um enviado do Sinédrio, que ia perseguir os discípulos cristãos ali em Damasco. Essa foi uma palavra que marcou aqui a cura do cego, porque Jesus mandou que ele fosse para o poço, para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Tem a ver com esse verbo hebraico que é shlach. E apóstolos quer dizer também enviados, ou seja, Jesus foi enviado para uma missão. Jesus foi enviado para fazer as obras de Deus. E essas obras tinham que ser feitas enquanto é dia. E enquanto, diz aqui, ele estava no mundo, porque enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. E veja que aqui todo o campo semântico da discussão de Jesus, ou seja, as palavras relacionadas que Jesus utiliza aqui, tem que ver com a necessidade daquele rapaz. Era um rapaz que vivia em escuridão e precisava de luz. Era um rapaz que precisava ter os seus olhos abertos. Mas vejam que o dia em que ele estava cego ali, e que Jesus o viu, era sábado. E Jesus sabia que ele iria arrumar encrenca se ele o curasse. Se Jesus curasse aquele rapaz no sábado, como foram outras vezes que ele realizou milagres no sábado, ele teria problemas. E ele estava em Jerusalém. Ou seja, pior ainda, porque ali era o centro de tudo. Mas Jesus falou, tem que fazer a obra agora, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo. Daqui a pouco eu não vou estar no mundo mais. Daqui a pouco eu não vou ser mais a luz do mundo. Daqui a pouco já vai ser noite, porque eu não vou estar mais aqui. E então Jesus diz o seguinte, tem que ser agora. Sabe, amigos, tem coisas que não podem ficar para depois. Existem coisas que nós precisamos fazer no momento em que temos a oportunidade. Existem coisas que a gente não pode deixar para amanhã. E eu colocaria que você não pode deixar para amanhã a sua comunhão com Deus. Você não pode deixar para amanhã a sua entrega total a Jesus. Você não pode deixar para amanhã
aquele seu objetivo de voltar a estudar a Bíblia que tanto tempo você deixou de abrir. Ou estudar a lição, ou deixar a lição só para o último dia da semana. Não. Existem coisas que são para o momento. Talvez algumas pessoas aqui estejam me ouvindo e estejam, quem sabe, adiando a sua decisão de serem batizadas, de se entregarem completamente a Deus, de declararem ao mundo que Deus é o seu Senhor e Salvador. E ficam procrastinando, ficam demorando, ficam ali, enfim, brincando com o tempo. Sabe por quê? Porque existe um limite. Existe um limite para o dia. O dia escurece. O dia vai embora, a noite vem, e a gente não pode mais fazer quando a noite chega. E eu fico pensando, irmãos, nessa grande pandemia que nós passamos, como o mundo se trancou rapidamente, não é? E nós estamos, assim, muitas vezes trabalhando pelo Zoom, e o nosso trabalho missionário foi terrivelmente afetado, porque nada como você chegar pessoalmente às pessoas, nada como você chegar às pessoas e levar a mensagem, mas nós somos impedidos disso. Talvez amanhã a gente não seja permitido pregar o evangelho, e a gente vai ter que pregar o evangelho com perseguição, com dificuldades, e a gente vai lembrar, puxa, era tão fácil pregar o evangelho, era tão simples, era tão fácil, às vezes com um clique no computador, com, às vezes, uma visita a uma pessoa, levar um pão ao vizinho, mas não, a gente muitas vezes deixa o tempo passar. Eu lembro que eu tinha um amigo, um colega do Espírito Santo, na época do seminário, isso já faz agora aí 22 anos que eu comecei teologia, e ele sempre dizia, e ele gostava dessa frase: amigos, trabalhemos enquanto é dia, porque logo vem a noite na qual nada se pode fazer. E o nome dele era bem curioso, Weder Vander. E eu nunca esqueci desse personagem. Ele depois deixou o curso de teologia, mas essa frase que ele dizia, eu nunca me esqueci. E essa frase está aqui. Trabalhemos enquanto é dia. Trabalhemos enquanto temos força. Enquanto você tem condição de andar, de caminhar, de servir. Enquanto você tem voz para falar. Enquanto você tem vida no seu coração, nos seus pulmões. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. As mudanças positivas que você precisa realizar na sua vida. Porque você não sabe o dia de amanhã. E eu tenho acompanhado muitos casos aí de Covid, já levei remédio para pessoas com Covid, já lidei com casos no meu trabalho, já estive numa sala com 2 pessoas com Covid, uma sala pequena, fiquei por meia hora e eu não sabia. Isso foi em novembro do ano passado. E em muitos casos de pessoas que sofriam com Covid, né? E talvez vocês estejam acompanhando alguns casos ou já acompanharam. Quantas pessoas que rapidamente contraíram a doença e em semanas, em dias, perderam a vida. O último almoço, o último jantar, o último culto de sábado, o último tchau, o último, não sei, são muitos últimos, e a pessoa nem percebeu, a pessoa nem viu, a pessoa não sabia. E queridos, esse é o drama da nossa vida. A gente tem uma vida que muitas vezes parece que é eterna, uma vida que parece que nunca vai acabar. A gente acha que Deus vai nos esperar para sempre, e Deus vai nos esperar o quanto for preciso. Mas lembremos que os nossos recursos são limitados, que este mundo é limitado e que a gente precisa da luz hoje, agora, porque Jesus está passando agora, a oportunidade é agora, o tempo é agora. E esse é o momento da salvação. E vejam, então Jesus entra em cena, Jesus caminha, Jesus vê o cego de nascença, e Jesus então decide agir com graça na vida daquele homem. É interessante esse detalhe, porque nos outros milagres Jesus pergunta. Jesus fala assim, olha, o que você quer que eu faça? Jesus fala assim, quem é você? Jesus faz perguntas, Jesus pede licença. Mas aqui nesse milagre Jesus é invasivo, me permitam usar essa palavra aqui com todas as aspas, né? Com todo respeito a Cristo, mas Jesus é invasivo positivamente
E ele realiza um milagre sem pedir permissão. Jesus vem, cospe na terra e aplica o lodo sem falar nada com o homem. E então lhe dá uma ordem: vai, lava-te no tanque do enviado, ou seja, aquele que era ele mesmo. Como se fosse assim: vá e lave-se no tanque daquele que tinha sido prometido ser enviado desde Eva, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde Davi. E eu que sou o enviado, esse enviado, estou te mandando ir àquele tanque. Você vai se lavar e vai ter uma grande surpresa ali. Vejam que interessante essa ligação dessas palavras aqui. E ele vai, então, lava-se no tanque, e a gente vê apenas 3 palavras descrevendo a realização do milagre. E a gente tem aqui dizendo que ele voltou vendo. E voltou vendo. Não tem nem o ele aqui. E voltou vendo. O milagre acontece quase que como num passe de mágica. Passo de fibra ótica na frente da minha casa aqui, mas ainda não é possível instalar na minha região aqui. Então, eu estou com internet via rádio, mas espero que não caia mais. Enfim, nós estávamos aqui falando que o milagre acontece de maneira, assim, não sonora, de uma maneira silenciosa. E até parece como que algo natural, como se fosse uma coisa normal. E aqui acontece o seguinte, um efeito bem interessante ali no verso 8. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Vejam que a aparência dele mudou de uma hora para outra. E é interessante como que os olhos, não é? Eles refletem a nossa personalidade. Como que os olhos comunicam de maneira poderosa. A gente usando máscaras, não é interessante você olhar a pessoa e você vê apenas os olhos. E os olhos, dependendo da posição, da abertura, dependendo, de repente, enfim, da direção em que eles olham, dependendo, enfim, de muitas coisas, das sobrancelhas, né? E as pessoas aí cuidam das sobrancelhas. Alguns homens aí até cuidam das sobrancelhas, fazem ali aqueles desenhos, aquele design de sobrancelhas, né? Eu sou de uma geração anterior, já tenho 40 anos, eu não faço essas coisas, mas, enfim, os olhos, as sobrancelhas, né? A gente tem, assim, uma comunicação muito poderosa com eles. Jesus disse que os olhos são a luz do corpo, né? São a luz da alma, e eles comunicam muito. E Ellen White diz que o semblante dele mudou de tal maneira que as pessoas não reconheceram. E não foi por maldade. Sabe por que é? É porque, assim, quando Cristo vem e nos transforma, ele transforma a nossa aparência, o nosso semblante. Ele transforma a nossa maneira de ser. E isso é algo que assusta as pessoas. E que muitas vezes faz as pessoas pensarem: poxa, aquela pessoa era diferente. E hoje ela está nova, ela está renovada, ela é outra pessoa. E essa é uma coisa muito bonita, quando alguém chega para nós e fala assim: você é cristão? Você é um filho de Deus? Você é uma pessoa cristã? E é muito gostoso quando alguém pergunta isso. Moisés, quando ele estava na presença de Deus, ele voltava do monte e o seu rosto brilhava. Quando você luta com Deus, quando você está nos seus momentos chorando, agradecendo, louvando, pedindo, clamando, você sai desses momentos diferente. E as pessoas percebem em você alguém diferente. E foi isso que perceberam naquele homem. Um milagre havia acontecido. Não só o milagre da visão, mas o milagre da transformação. E aquele homem
sem perceber, ele tinha sido tocado pela graça de Cristo, ele estava completamente transformado. E vejam que o testemunho dele começa logo aqui, dizendo, ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, ele foi levado aos fariseus e foi julgado. E aqui começa o problema. E aqui está a pedra de tropeço para muitos evangélicos e católicos e pessoas de outras fés que julgam o sábado, né, pelo Novo Testamento, aqui dizendo, olha, Jesus realizou um trabalho no sábado, Jesus quebrou o sábado. Pelo contrário, irmãos, Jesus curou no sábado. O sábado é um dia de cura, um dia de alegria, um dia de bênção, um dia de libertação. E Jesus curou no sábado, e isso não tinha problema nenhum. Mas na tradição daqueles homens havia um grande problema. Porque Jesus cuspiu o chão, ou seja, ele irrigou o chão. Ele misturou lodo, ou seja, trabalhou ali a terra. Vejam, mesmo que numa escala microscópica, é como se ele tivesse arado a terra ou enfim, mexido com a terra. E, em terceiro lugar, ele curou. Ele quebrou o sábado em 3 pontos, segundo a lei dos fariseus. E então, vejam que os fariseus ali no versículo 15 chegaram para ele e perguntaram como que ele recobrou a visão, como foi que ele foi curado. E essa já é a segunda vez em que ele é perguntado. E essa pergunta é feita a ele 4 vezes aqui no relato. E ele diz, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Vejam que os fariseus eles não se impressionam com a cena. Os fariseus não ficam assim, puxa, que maravilha, um cego voltou a ver. Não, eles friamente perguntam, mas como foi que ele curou você? Ou seja, eles não estavam interessados no milagre, eles estavam interessados em acusar Jesus. E eles diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. E aí diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Ou seja, entre os fariseus havia dissensão, havia uma discussão, uma disputa para saber se realmente era Jesus de Deus ou não. E aí perguntaram novamente, né, a ele. De novo perguntaram, que dizes tu a respeito dele, que te abriu os olhos? E aí ele respondeu. Vejam aqui que o testemunho dele começa a se concretizar. E aqui tem uma afirmação de fé, que é profeta, respondeu ele. Ou seja, ele já disse que Jesus era de Deus, que ele era o enviado de Deus, alguém que trazia uma mensagem e trazia o poder de Deus. E diz ali no verso 18 que não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Perguntaram para ele, souberam que ele era um cego, um ex-cego, trouxeram aquele homem até eles, mas eles não acreditaram. E aqui a gente começa a enxergar a cegueira. Aqui a gente entende uma regra da língua portuguesa, bem interessante, que eu descobri no meu trabalho aqui já como aqui 15, 16 anos na CPB como editor. Não existe sinônimo perfeito. Você pode ter 2 palavras, por exemplo, andar e caminhar. Você pode dizer que são a mesma coisa, mas não são. Andar e caminhar. Ou você pode dizer, por exemplo, ver e enxergar. Ver e enxergar aparentemente são a mesma coisa, mas não. Você pode ver uma coisa e não enxergar a mesma coisa que a outra pessoa que está vendo a mesma coisa enxerga. Você pode enxergar cores diferentes, você pode enxergar detalhes, você pode enxergar o quadro, né, o macro, e a outra pessoa não entender. Enfim. Um homem, por exemplo, pode enxergar diferente de uma mulher. A mulher geralmente enxerga os detalhes, né? Enfim. Os fariseus viam Jesus, mas não enxergavam o enviado de Deus, o Filho de Deus. E aqui eles começam a revelar a sua cegueira. E aqui vem aquela famosa frase, não é? O pior cego é aquele que não quer enxergar. E aquele homem, mesmo ele não enxergando antes, e mesmo tendo sido curado recentemente, ele se mostrava, e mesmo ele nunca tendo lido um livro, mesmo ele nunca tendo lido uma linha da Bíblia, ele tinha mais olhos para enxergar Jesus do que aqueles homens.
E aqui vem um grande problema para nós, assim, né? Aqueles homens não conseguiam enxergar o milagre, mas eles também não conseguiam enxergar Jesus. Porque o Messias que eles estavam esperando, o quadro mental que eles tinham do Messias, a imagem que eles esperavam ver no Messias, não era a imagem que eles viam em Jesus. E esse é o problema. Muitas vezes o problema não são as respostas de Deus para as nossas orações. O problema que nós temos são as expectativas que nós levamos para as nossas orações. E Deus muitas vezes não cumpre a expectativa que nós temos. E por não cumprir a expectativa que nós temos, muitas vezes nós rejeitamos a resposta de Deus. Às vezes Deus até já realizou um milagre e trouxe prontinho, empacotado na sua mão. E você não acredita, você não aceita. Você continua perguntando, você continua questionando, você continua negando, você continua chamando testemunhas. E não adianta. Quanto mais a pessoa pergunta, quanto mais ela nega, quanto mais ela descrê, mais cética ela continua. Ou seja, ela não quer acreditar de jeito nenhum. E foi isso que aconteceu com os fariseus. E diz ali Jesus, no versículo 41, vejam ali comigo, versículo 41, diz assim: respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vejam, queridos, que muitas vezes Deus está falando conosco claramente. Deus está nos mostrando o caminho e nós estamos resistindo à voz do Espírito Santo. E eu faço um apelo nessa noite. Será que Deus não está tentando mostrar algo para você? Numa época de tanta confusão como estamos vivendo hoje, de tantas crises, de tantos problemas, será que Deus não está tentando se comunicar com você e você está fechando os canais de comunicação com Deus? E aí você, então, se refugia nas suas leituras, você se refugia nos seus conhecimentos, você se refugia na sua formação, você se refugia na sua experiência anterior, você se refugia em todos os seus argumentos. E Deus muitas vezes não consegue te convencer de realizar o plano que Ele tem para a sua vida. Enfim, aqueles homens negavam Jesus, negavam o milagre, mesmo o milagre estando ali, em pessoa, diante deles. E hoje também as pessoas, elas discutem muito as coisas, e elas não enxergam, às vezes, as coisas mais básicas que estão diante dos olhos delas. Enfim. Mas o que importa aqui, e o mais belo dessa história, e mais bonito do que a incredulidade dos fariseus, ou de alguns fariseus, porque alguns acreditavam em Jesus, não sejamos preconceituosos também contra os fariseus, porque Paulo foi fariseu e muitos fariseus se converteram. O nosso foco aqui tem que ser em cima do homem curado. Um foco em cima do ex-cego de nascença. Vejam que ele foi perguntado 4 vezes sobre o milagre, e ele em todas as vezes respondeu com convicção. Sabe por quê? Porque a sua experiência com Deus foi muito clara para ele. Ele era cego e agora podia ver. Ele era cego de nascença e agora, pela primeira vez, podia ver o azul do céu, o verde das árvores, o bege dos muros de Jerusalém, o dourado do templo. Pela primeira vez, ele enxergou. Diz ali no versículo 25, ele retrucou. Se é pecador, perguntaram, sobre Jesus. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Sabe, amigos, a nossa fé, ela precisa trazer convicção para nós. A nossa fé não pode ser vacilante, assim também o nosso testemunho. O nosso testemunho não é uma probabilidade. A nossa fé de que Jesus veio e ressuscitou não é uma incerteza, não é uma discussão como aconteceu aqui com os fariseus. A nossa fé é algo comprovado, é algo real, é algo verdadeiro. Eu não tenho dúvida sobre a criação de Deus, eu não tenho dúvida sobre a ressurreição de Jesus, sobre o nascimento de Cristo e sobre a sua volta.
porque eu tenho certeza de todas essas coisas. E a nossa fé e o nosso testemunho é aquilo que nos sustentam. Hoje, nós vivemos uma época, eu dou aula de hermenêutica bíblica na pós-graduação do NASP de vez em quando, e nós vivemos hoje, entre tantas hermenêuticas que existem, tantas formas de interpretar a Bíblia, nós temos o problema da hermenêutica da suspeita, ou seja, você se aproximar do texto bíblico com suspeitas, duvidando, como você faria com qualquer outro livro. Como, por exemplo, você lê o relato de Davi e diz assim, não, esse aqui é o relato do vencedor. Davi aprontou para Saul e está trazendo aqui uma versão do vencedor em que Davi é o bonzinho e Saul é o mau. É você aplicar a análise do discurso para a história de Davi e Saul. Mas, vejam, queridos, se existe uma pessoa que perseguiu e uma que foi perseguida, e a que perseguiu morreu, e a que é perseguida e justa ficou e se tornou rei, por que não poderia ser verdade? E se a Bíblia não escondeu os erros de Davi, por que ela esconderia esse erro se Davi tivesse cometido esse erro? Não é? Davi, ele não ousou levantar a mão contra o ungido de Deus. E Davi foi um homem justo e foi elogiado por Deus, mesmo depois da sua vida. E Deus o colocou e fez uma aliança com ele, porque Davi, no seu coração, apesar de ser um pecador, ele era uma pessoa sincera. Enfim, foi muito ético com Saul. Eu só estou falando que muitas pessoas se aproximam da religião, da fé, de Deus, com suspeita, com dúvida, com um espírito de incerteza, de desconfiança, como se a igreja fosse Brasília, não é? Hoje tem muito disso. Ah, não, a igreja. Como se os pastores fossem os políticos, não é? De Brasília, a corrupção de Brasília e tudo que vem de Brasília. E as pessoas tentam fazer agora uma releitura da religião à luz dos problemas políticos do Brasil. Isso é um grande erro. Eu só lembro, os irmãos, que aqueles que se rebelaram contra Moisés pagaram um preço muito alto. Porque Deus tem nos seus representantes a sua voz aqui na terra. E se os seus representantes falham, se eles erram, eles vão se ver com Deus. Agora, se as pessoas que se voltam contra os representantes justos de Deus, elas também vão se ver com Deus. Ok, mas vejam, queridos, que Jesus está tentando nos trazer hoje a uma fé consciente, a uma fé segura, a um testemunho real daquilo que Deus realiza em nossa vida. E eu pergunto nessa noite, o que Jesus fez por você? Se alguém perguntasse assim, a queima-roupa, o que Jesus fez por você, o que você diria? Você teria condição de falar em um tweet, em uma linha, em 140 caracteres, como era no começo, né? Em poucas palavras. Você conseguiria dizer aquilo que Jesus fez por você? Você precisa descobrir. Se você não sabe, você precisa descobrir. Você precisa olhar para a sua vida, para o seu coração, para a sua história e ver o que a sua fé, o que a presença de Deus na sua vida realizou por você, porque não é possível que você venha para a igreja, que você pare as suas atividades, ligue aqui o Zoom para viver uma vida insossa, sem graça, sem benefícios. Vir para a igreja sem nenhum benefício, vir e não se sentir bem, se sentir mal, se sentir culpada, se sentir triste, se sentir culpado, se sentir pesado, se sentir imperdoado, né? Ou não perdoado, se sentir completamente alienado de Deus, cego na escuridão, sem enxergar o amanhã, sem ver um benefício, um futuro, uma esperança. Não é possível que você venha para a igreja e continue sofrendo, continue, enfim, vivendo uma vida infeliz, miserável, mendigando a porta do templo. Aquele homem não mais estaria mendigando, porque agora ele podia caminhar, porque agora ele podia ver. E eu pergunto, você, mesmo com Jesus disponível a você, mesmo Jesus vendo você, mesmo Jesus caminhando e se encontrando com você, você continua vivendo uma vida de mendigo e de mendiga espiritual? Vive sem crescer na fé, sem se desenvolver,
na sua esperança, na sua comunhão com Deus? Cristo Jesus, ele vem para fazer diferença em nós. E nós precisamos responder às pessoas duas coisas. Em primeiro lugar, o que Jesus fez por mim. Em segundo lugar, qual o plano dele para a minha vida. Que a palavra de Deus ensina. E aí, então, aquele homem é perguntado. E ele ironiza os fariseus. E ali no verso 28, eles o injuriam. E lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E respondeu-lhes o homem, isto é de estranhar, que vocês não sabem de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Vejam que o testemunho do cego se divide em duas partes. Daquilo que Cristo fez por ele e da teologia que ele aprendeu sobre Cristo. Sem muito estudar, sem muito pensar, apenas pelo raciocínio lógico, aquele homem conseguiu construir ideias, contrapor argumentos e mostrar o seguinte: olha, esse homem é pecador? É uma pergunta, né? É uma pergunta de pesquisa, né? É um tema de pesquisa. É Jesus pecador? Ok, vamos tentar responder essa pergunta. Em primeiro lugar, Deus não atende pessoas que vivem deliberadamente em pecado. Ele atende pessoas que vivem em comunhão com Ele. Não vai realizar um milagre qualquer pessoa, qualquer um, né? Dia alegre, vamos usar essa expressão aqui, vai chegar lá e vai curar o cego. Não vai fazer isso. Só alguém muito especial vai fazer isso. E, em segundo lugar, desde que há mundo, jamais se ouviu sobre a cura de alguém cego, e ele aqui colocou cego de nascença, mas de nenhum cego. Vejam que esse foi um milagre reservado para o Messias. Até ressurreição aconteceu no Antigo Testamento. Elias, Eliseu ressuscitaram pessoas, mas jamais cegos curados. Por quê? Porque esse milagre era um milagre reservado para o Messias. Era um milagre simbólico, porque esse milagre, ele era, como nós vimos aqui, um meio didático de ensinar uma verdade espiritual e de confirmar a identidade do Messias, porque só o Messias iria curar cegos. E por que ele reservou o milagre da cegueira para ser curado apenas pelo Messias? Sabe por quê? Porque o milagre da visão tinha que ver com a capacidade de enxergar no homem simples que Jesus foi, o Messias verdadeiro de Deus. E eu admiro aqui a fé e a capacidade de visão que o ladrão na cruz teve, porque o ladrão na cruz conseguiu enxergar em Jesus, o Salvador do mundo, mesmo crucificado. É como se você entrasse numa cadeia de segurança máxima. Um homem condenado à cadeira elétrica, e ali prestes a ser executado, e dizer que aquele homem era o Salvador do mundo. Mas o ladrão na cruz enxergou. E nós hoje, pela fé, também enxergamos esse Jesus. E enxergar esse Jesus é a única forma de alcançar a salvação. E quem não enxerga Jesus, como esse homem que era cego de nascença enxergou, se você não enxergar, você não vai alcançar a salvação. Então, o nosso grande chamado de Deus hoje, queridos, é que nós enxerguemos Jesus. A história começa com Jesus enxergando o cego. E a história termina com o cego enxergando Jesus. E aqui no finalzinho, a gente vê uma coisa muito bonita. No verso 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Que bonito, não é? Vejam que em nenhum momento na vida daquele homem que era cego de nascença,
houve algum vacilo. Em nenhum momento ele ficou negociando com Deus. Em nenhum momento ele titubeou. Tudo aquilo que Jesus pediu para ele fez. Tudo aquilo que Jesus falou para ele fazer, ele fez. Tudo aquilo que era o próximo passo, tudo aquilo que era uma pergunta sobre o testemunho dele, tudo aquilo que era uma murmuração, se ele era mesmo cego ou não, ele falou, sou eu, foi ele. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele é de Deus, ele é profeta. E quando Jesus chegou e o chamou a um nível mais elevado de crer em Jesus como o Filho do Homem, ou seja, o Salvador do mundo, ele, sem pensar, sem pestanejar, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Vejam, a palavra e o ato. E esse aqui é uma evidência, é uma das evidências de que Jesus é divino, porque Jesus foi adorado e ele não rejeitou a adoração. Jesus não rejeitou a adoração. Pedro rejeitou, outros rejeitaram, mas até anjos rejeitaram, mas Jesus não rejeitou a adoração em 9 vezes no Antigo Testamento. Tem os textos, mas não vem o caso aqui mostrá-los. E então, termina aqui o texto no verso 39, Jesus fazendo esse chamado a nós. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. No caso desse rapaz. E ele não via fisicamente e espiritualmente. Jesus disse, eu vim para este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Em que grupo você se encontra? Você se encontra no grupo daqueles que não veem e são dóceis a Jesus e passam a enxergar? Ou você está no grupo daqueles que dizem que veem, mas na verdade são duros de coração e não aceitam o milagre de Deus? Mesmo quando o milagre está pronto, quando Jesus vem e entrega o milagre na sua mão. Em que grupo você se encontra? O apelo de Deus ao meu coração e ao seu coração é: não seja duro de coração. Não seja resistente. Não seja incrédulo. Não seja difícil, tardo de compreensão e de fé. Abra o seu coração para Deus. Entregue-se completamente à vontade de Deus. E eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, de graça, de bondade. E o Senhor caminha pelo mundo e nos enxerga na nossa cegueira, na nossa mendicância, na nossa carência, Senhor, em todos os sentidos. E o Senhor para nos ajudar. O Senhor para oferecer a sua graça, Senhor, uma graça não solicitada, uma graça oferecida, completamente gratuita, poderosa, transformadora. E nós, Senhor, nos curvamos em gratidão diante do teu imenso amor, diante da tua imensa graça, Senhor, que enxerga em nós um valor que ninguém enxerga. Pai querido, eu falo nessa noite, Senhor. Falei nessa noite com muitas pessoas e o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe, Pai, o que está na alma de cada um, a dor, o medo, as lágrimas, as perdas, Senhor, que sofremos nessa pandemia. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor conforte os corações. Que o Senhor mostre o teu amparo. Que o Senhor abrace essas pessoas com todo o carinho e todo o amor. E que o Senhor também nos proporcione uma experiência real contigo e uma experiência, Senhor Deus, clara, com base na tua palavra, com base nos ensinos, Senhor, sobre Cristo e sobre o seu plano de salvação para cada um de nós. Pai querido, nos dê uma noite de descanso, de repouso, de paz. Que o Senhor traga, Senhor Deus, tranquilidade aos nossos corações. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Eu vou compartilhar isso com vocês.